Boa tarde. Um projeto cemiterial. Para saber o que se trata, hoje nós conversamos com Odival Aparecido Bertolassi. Ele que é coordenador de turismo de Jacutinga. Odival, prazer tê-lo aqui de novo. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Prazer falar com você. E é sempre uma honra poder estar conversando com vocês da Difusora de Ouro Fino. Odival, o que seria esse projeto? Um projeto cemiterial? Tem a ver com cemitério mesmo? Isso. O que acontece, Luciana, é que a gente está sempre habituado a olhar para frente, buscando novas oportunidades de melhorar o turismo. A gente está sempre buscando meios de diversificar, mas um turismo que ele é muito valorizado fora do país, na Europa, a gente quer fazer com que Jacutinga saiba das histórias e personalidades que estão sepultadas aqui. Desde o final do ano passado, entramos em contato com os familiares de deputados, de ex-prefeitos, nós temos monsenhor aqui sepultados. Esse contato está muito vivo no trabalho que a gente está fazendo. Fizemos contatos com os familiares e muitos retornaram com as informações, com imagens, onde a gente vai estar inaugurando ainda, esse turismo ao final do ano, mais precisamente para o dia de finados, quando a gente aproveita já o alto fluxo de pessoas que vão ao cemitério para homenagear os seus parentes. Você vai estar homenageando essas personalidades e, consequentemente, homenageando as famílias, para contar um pouco da história, porque a gente está trabalhando nesse projeto, eu com a Vanessa, a gente está fazendo um trabalho muito bacana e a gente está se encantando de ver como as pessoas, numa época em que não havia recursos, onde muitas vezes era doado o seu tempo além daquilo que conseguia para fazer com que o progresso chegasse, seja de quais formas fossem, eles conseguiam alcançar o objetivo. Então a gente está se encantando com o trabalho que eles fizeram. Eu acho muito justo a gente estar homenageando as famílias dessas personalidades. Para fazer essa homenagem, você está resgatando a história, mas vocês também vão colocar algumas placas com essas histórias nos túmulos, para que as pessoas possam saber também da real história que passou por Jacutinga em nossa região? Sim. Nós estamos desenvolvendo os textos, estarão sendo afixadas placas sobre os túmulos, contando um pequeno relato, sobre a personalidade, uma imagem dela e um QR Code. Esse QR Code já foi gerado e ele vai remeter ao site de turismo da prefeitura, onde a pessoa de posse no seu smartphone, ela vai fazer a leitura do código e vai na página dessa personalidade, onde maiores informações, maiores detalhes vão estar ali. E a gente vai estar fazendo um mapinha dentro do cemitério para que se localize da melhor maneira e mais rápido possível para chegar no túmulo que queiram fazer a visita. Nossa, é um resgate realmente da história. Eu não sei se aí é igual aqui, mas aqui, às vezes você passa no cemitério, tem alguns túmulos que são muito antigos que a gente não consegue ver direito o nome da pessoa, a gente não imagina que história essa pessoa carrega. Sim, então, até um caso, o Monsenhor Rigotti, até então, nós procuramos por alguns meses fazer contato com paróquias onde ele trabalhou em outras cidades e não tivemos retorno algum. E aí recorremos à igreja, onde eles têm o livro tombo, e conseguimos informações sobre o Monsenhor Rigotti. E até então a gente só tinha informação sobre uma escola que ele havia lecionado na cidade de Cosmópolis, no interior de São Paulo, e nós conseguimos apenas essa informação. E com o livro tombo nós tivemos uma história muito, muito bonita, onde descobrimos que ele era um dos conselheiros, ele era um conselheiro secreto do Papa Pio XI. Então são detalhes que a gente, quando começa a pesquisar, a gente se apaixona por ver história de pessoas que acabam sendo esquecidas, e a gente se sente muito feliz, muito honrado em estar resgatando essa história para apresentar para a nossa população, que muitas vezes nem a população sabe, e isso é gratificante. Isso, você falou agora da paixão, você já está me deixando apaixonada, porque eu imagino fazer algo semelhante aqui também. E a gente se espelha em histórias de superação, em histórias que pessoas fizeram, o duelo de ligação que elas tinham com, por exemplo, esse daí tinha com o Vaticano, aqui em Jacutinga, mesmo com o passado, pode impulsionar um futuro diferente. Sim, com certeza. A gente via essas pessoas sem recursos, sem tecnologia, era simplesmente na força de vontade, abrir a mão do seu tempo, da sua vida pessoal, em busca de ajudar o próximo. Então isso realmente a gente ganha muito em
conhecimento e a empolgação. Isso toma conta da gente e nos motiva a fazer cada vez mais e melhor. Dentro dessas histórias, alguma outra que você gostaria de citar? Como é um trabalho que a gente está fazendo, esse é o que me veio assim mais rápido, assim mais fácil, até porque eu estava nesse momento trabalhando nessa história, por isso a gente acaba se lembrando. Mas uma outra história, falando assim, o Dr. João Alves, era um professor, ele se fez vários cursos, várias faculdades, era um atleta, ele fez parte do exército e de um vocabulário fantástico. A gente lendo alguns textos, a gente às vezes tem palavra que a gente vai ler às vezes a primeira vez, de tão vasto vocabulário. E era uma pessoa que ajudou muito também na questão da Santa Casa, com a igreja, com a sociedade. Era alguém que realmente olhava para o próximo. E isso a gente fica muito feliz, a gente fica muito contente de resgatar essa história, até porque Jacutinga é uma cidade pequena e a gente conhece a família. Então a gente fica muito feliz e as pessoas que a gente tem procurado e tem retornado com a história, eles têm ficado muito felizes de saber que tem um trabalho nesse sentido, de resgate da história, resgate de valores que muitas vezes acabam sendo esquecidos. Isso também pode puxar as árvores genealógicas, ir até alguns imigrantes, os primeiros que chegaram na cidade, trazer esse retorno também para essas famílias? Olha, de repente pode até ser. Às vezes a gente começa um trabalho, Luciana, a gente não tem noção de onde vai atingir. Até então, o projeto inicial era de resgatar a história e homenagear as famílias. E quando você começa a ver as histórias que estão acontecendo, né, as histórias que aconteceram, e o resultado pode ser maior do que a gente imagina. A frase, né, que a gente diz que atira no que vê e acerta que nem imaginava. Então, de qualquer maneira, eu creio que todo trabalho, quando ele é feito, né, com carinho, ele é feito com cautela, com cuidado, o resultado sempre vai ser melhor do que a gente imaginava. Então, a gente fica muito feliz com isso. Né, e pode até inspirar cidades vizinhas, como Ouro Fino, por exemplo. Sim, sim. E Jacutinga e Ouro Fino fazem parte do mesmo circuito das malhas. Alguns caminhos em conjunto? Isso, tem o caminho de Monsenhor Alderige. Inclusive, hoje ainda eu conversei com o Marcial, que está junto com a prefeitura, e agora, em breve, a gente deve estar demarcando, lançando o ramal Ouro Fino a Santa Rita de Caldas. O caminho de Monsenhor Alderige, ele sai de Jacutinga, passa pelo município de Andradas e chega a Santa Rita de Caldas. E Ouro Fino já está desde o começo nesse projeto e agora a gente vai estar traçando para lançar ainda esse ano o ramal Ouro Fino Santa Rita. Odival, a Rota da Revolução, existe a expectativa do governador aprovar aí uma ferrovia, né, a volta de um trecho da ferrovia que vai impulsionar também essa rota? Ah, sim. Mas o que eu tenho de novidade, que ainda hoje eu conversei com o município de Ouro Fino, né, nós fomos procurados por Ouro Fino, porque nós temos a Rota da Revolução de 32. E Ouro Fino também tem histórico da Revolução de 32. Sim. Então logo tenha levantado algumas informações de fazendas, de pontos onde tiveram assim, passagem de tropas, de altos oficiais das forças federais, a gente vai estar lançando também a Rota da Revolução Jacutinga-Ouro Fino. Vai ser mais uma rota, mais um roteiro para as pessoas virem e ficar mais a nossa região, conhecer um pouquinho mais da nossa história. E quanto ao fato do governador Romeu Zema ter assinado uma lei para a gente conseguir recursos para implantação e reassentamento de trilhos, nós temos sim aqui em Jacutinga foi contemplada no projeto, o Plano Estratégico Ferroviário do Governo de Minas. Nós fomos contemplados com o trem turístico da Revolução. Mas eu não vou dar maiores detalhes, porque quem conseguiu todo esse trabalho foi o secretário Nilton José de Carvalho, e ele fez um trabalho fantástico. A gente está trabalhando nisso para conseguir os fundos para que a gente tenha realmente trilhos reassentados e que a gente possa ouvir na nossa cidade e região o apito da Maria Fumaça. Sobre esses maiores detalhes, você pode estar falando com ele, que certamente ele vai te dar ótimas informações. Até ele viajou semana passada para Belo Horizonte e ele conseguiu, né, fez os contatos e voltou com novidades. Então,
certamente ele vai poder estar te dando essas informações. Eu converso aqui com o Odival Aparecido Bertolassi, ele é coordenador de turismo de Jacutinga. Odival, o turismo sofreu bastante, né, com essa pandemia? Na verdade, o turismo sofreu e ainda sofre, né? Com essa pandemia foi o primeiro setor a sair de circulação e vai acabar sendo o último a voltar. À medida que a vacina, né, vai chegando e vai avançando, a gente vai soltando um pouco as rédeas, mas não deixando os cuidados de lado, com o uso de máscara, mesmo em locais abertos. Muitos guias de excursão têm ligado para Jacutinga, para Ouro Fino, para Monte Sião, e eles têm questionado justamente essa questão se a cidade está aberta, se está fechada, porque pelo fato de a gente estar aqui a divisa com o estado de São Paulo, algumas cidades foram fechadas. Então muitos ligam aqui para saber. Não, o prefeito não vai fechar a cidade, tem algumas medidas de contenção da população para evitar a disseminação do vírus, porém a gente está comunicando que a cidade sim está aberta, que todos façam uso de máscara e álcool em gel e que no momento da saída de sua cidade de origem para vir para Jacutinga e região, que eles possam averiguar, aferir a temperatura, e a gente aconselha que se caso alguém tenha algum desconforto, sintoma gripal, que possa estar abortando a viagem e voltando numa outra oportunidade. Mas a gente continua trabalhando, a gente tem que trabalhar, a gente não pode parar. Odival, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Difusora, no Espaço Livre. Fica à vontade aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, Luciana, a oportunidade, o espaço. É sempre um prazer falar com você, sempre um prazer poder estar chegando aos ouvintes da Difusora. E sempre que precisar, sempre que quiser alguma informação, nós estamos prontos aí. A gente quer realmente fazer com que o turismo na nossa região aconteça. A gente quer ver o circuito das malhas estar voando alto. E, inclusive, essa semana mudou a presidência do circuito, que era do seu Romero. Agora está Jacutinga, o Nilzinho. E essa nova diretoria tem o desafio de buscar diversificar, buscar fazer o turismo caminhar ainda que em tempos de pandemia. Mas, de qualquer maneira, uma satisfação ter falado com você. Eu agradeço o espaço, a oportunidade e até uma outra vez. Uma boa tarde a todos. E você continue na nossa programação agora com o Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. Uma boa tarde a todos e até segunda-feira, se Deus permitir.